Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois o meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até mesmo meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Os milagres e os prodígios que Jesus realizou pelo poder de Deus são sinais da inconformidade divina à situação miserável em que vivem suas criaturas, desfiguradas pela doença, pela morte, pela solidão, pela culpa, em suma, pelas manifestações concretas do pecado. Na primeira leitura, vemos Pedro, após o Pentecostes, proclamando a ressurreição de Jesus. Proclamar a ressurreição significa afirmar que Deus tem um plano de salvação para este mundo e para cada pessoa em particular. Ele deseja, acima de tudo, construir e não derrubar, animar e não abater, renovar a esperança e não causar desespero, promover a vida e não matar ou fazer vegetar. Assim como esteve presente na vida de Jesus, animando-o a combater os poderes da morte que se manifestavam em meio à vida, Deus também esteve presente em sua morte, libertando-o dos grilhões da grande inimiga e devolvendo-o à vida. Proclamar a ressurreição não significa encobrir, reprimir ou desconsiderar a realidade de sofrimento e morte que caracteriza a vida das pessoas, mas trazê-la à tona e aprender a encará-la de frente. Ao proclamar o Cristo ressuscitado, Pedro resgata a memória histórica de Jesus que culmina em sua morte de cruz. Inclusive, Jesus, ao manifestar-se para os discípulos apavorados na tarde da Páscoa, o ressuscitado aponta para as marcas da violência de que foi vítima. Ele mostra as suas feridas, as suas mãos transpassadas, os seus pés transpassados. Ele mostra as suas chagas, como que dizendo que a ressurreição não apaga a memória da dor e do sofrimento. E em sua primeira carta, Pedro ele não ignora o sofrimento, mas exorta a sofrer se necessário em consequência da prática do bem. Proclamar a ressurreição significa engajar-se na luta contra as manifestações de morte que invadem antecipadamente o espaço da vida. Os milagres e os prodígios que Jesus realizou pelo poder de Deus são sinais da inconformidade divina frente à situação miserável em que vivem suas criaturas, desfiguradas pela morte, pela fome, pela solidão, pela culpa, em suma, pelas manifestações concretas do pecado. Para Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, nós seríamos as mais infelizes das criaturas se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a outra vida. A ressurreição de Jesus começa aqui, na vida de cada pessoa que precisa ter sua vida transformada. Claro que proclamar a ressurreição também significa, evidentemente, oferecer ao ser humano a possibilidade de libertar-se da sua preocupação e angústia com respeito ao futuro depois da morte. A partir da morte e ressurreição de Cristo, sabemos que nada mais nos pode separar do amor de Deus que nele se manifestou como Senhor sobre a vida e a morte. Por mais angústias e medo que a experiência da morte possa nos causar, sabemos que do outro lado não nos espera um vazio ou um desconhecido, mas
os braços abertos de Deus, prontos a acolher-nos em seu regaço e a nos presentear com uma vida plena e duradoura. Isso, se nós assim o quisermos, e a salvação nos concedida em Cristo, acolhermos pela fé em nosso Salvador. Jesus, que nos amou com um amor incomparável, está vivo. Eis a alegria que Ele quer infundir hoje em nossas almas. A alegria de saber que a vida venceu a morte e a alegria de quem sabe que é amado. O anúncio da ressurreição hoje ressoa vibrante. O Senhor ressuscitou, venceu a morte e vive para sempre. Nasce imortal a humanidade nova. Dá-se a nova criação e o novo êxodo. Celebramos a alegria amorosa de Deus que pelo Espírito Santo faz novas todas as coisas. Com as santas mulheres, vamos ao túmulo vazio e nos tornamos testemunhas da ressurreição. Cristo nos amou até o fim e a sua ressurreição deve ser para nós motivo de grande alegria. Fomos salvos e a morte finalmente foi derrotada. Na oitava da Páscoa, vivemos a mesma alegria que tomou conta dos nossos corações no domingo da ressurreição do Senhor. Por esse motivo, a liturgia dos próximos dias nos fará contemplar as diversas aparições do ressuscitado aos seus discípulos. Mas por que Jesus faz questão de aparecer somente aos que já o seguiam, hein? A resposta a essa pergunta está no fato de que, com a morte de Cristo na Sexta-feira Santa, morreu também a fé dos apóstolos. Foi só o coração de Maria, mãe do Senhor, que permaneceu fiel, crendo até o fim, quando ninguém mais tinha ânimo para crer e esperar. Por isso o Senhor decidiu que se mostrará aos discípulos ao longo de 40 dias, a fim de ressuscitar-lhes a fé que outrora tiveram. No Evangelho de hoje, de modo particular, Jesus apareceu às santas mulheres que foram buscá-lo onde já não se encontrava, no meio dos mortos. E a primeira coisa que lhes diz é: alegrai-vos. Sim, o ressuscitado aparece a essas mulheres e diz: alegrai-vos. Mas não se trata de uma alegria passional dependente das disposições tão passageiras dos nossos sentidos ou sentimentos. A alegria pascal, a alegria de saber que a vida venceu a morte, é antes de tudo fruto do Espírito Santo. Ora, a alegria é a primeira reação de quem sabe que é amado. E que amor maior podemos esperar senão o de um Deus morto e humilhado para que, renascidos a uma vida nova e melhor, fôssemos exaltados até o céu? Ele, Jesus, que nos amou com um amor incomparável, está vivo. Eis a alegria que Ele quer infundir em nossas almas. E essa alegria, a mais profunda e verdadeira, nos leve a confessar sempre, sem temores vãos nem respeitos mundanos: Cristo ressuscitou verdadeiramente. Alegrai-vos, porque o Senhor morreu para que vivêssemos, desceu aos infernos para que subíssemos ao céu, e agora retornou à vida para que sejamos partícipes da graça de uma vida imortal. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.